Olá, alunos do terceiro ano. Hoje é 2 de junho e eu estou gravando esta aula porque percebi que, pelos trabalhos que vocês me entregaram, que ainda existem muitas dúvidas em relação à função oxigenada. Na aula de hoje, você vai aprender o que é a função oxigenada, em particular das funções oxigenadas. A gente vai ver o que é um álcool, como dar nome a álcool e qual é o tipo de classificação que se pode fazer em relação ao álcool. Quero também avisar vocês o seguinte: em razão do grande número de dúvidas que eu encontrei na resolução dos exercícios, a gente vai estender o prazo para a entrega desses trabalhos, trabalho da lista 4, para o dia 16 de junho. Tá? Então, mesmo quem já resolveu e entregou, pode nesse período refazer a lista e enviar novamente. Tá? Vamos. Funções oxigenadas. O que é uma função oxigenada? Dizemos que um composto pertence à função oxigenada se na sua estrutura ele apresentar pelo menos um átomo de oxigênio. Entre as diversas funções oxigenadas que nós vamos estudar, a primeira função vai ser a função álcool. O que é um álcool? Um álcool é um composto que tem na sua fórmula a presença de hidroxila. A hidroxila tem que estar ligada em um carbono de ligações simples. Veja esse exemplo. O carbono que está sendo indicado pela seta é um carbono que só tem ligações simples. Veja, 4 ligações simples. Por apresentar essas ligações simples, eu digo que esse é um carbono saturado. E porque a hidroxila está ligada no carbono saturado, eu considero esse composto como sendo um álcool. Agora, você tem que tomar cuidado porque, por exemplo, essa primeira estrutura que eu estou mostrando aqui, ela tem hidroxila, mas não é um álcool. Aí você me pergunta, então o que é isso? Bom, observe que a hidroxila está ligada em um carbono de ligação dupla, não pode ser um álcool. Tá? Quando o composto tem ligação dupla e a hidroxila está ligado a ele, você tem um composto pertencente à função enol. Maiores detalhes sobre enol nós vamos ver depois. Tá? O importante agora é você lembrar que esse tipo de estrutura não pode ser considerado um álcool e não pode ser considerado um álcool porque a hidroxila está ligada no carbono de ligação dupla. A estrutura que vemos abaixo é uma estrutura que também não é um álcool. Mas por que não é um álcool? E, inclusive, esta é uma pergunta feita lá na lista 4. Por que o fenol, apesar de ter a presença da hidroxila, ele não pode ser considerado um álcool? Bom, a resposta é simples. Você sabe que quando a cadeia é fechada, cada vértice representa um carbono. A gente não vê no desenho, mas a gente sabe que entre esses dois carbonos existe uma ligação dupla. Por esse motivo, o fenol não pode ser considerado álcool. Então, a resposta seria essa. O fenol não pode ser álcool porque a hidroxila está ligada em um carbono de ligação dupla. Quanto à classificação do álcool,
temos basicamente dois critérios. O primeiro critério é quanto ao número de hidroxilas. Neste momento que eu estou gravando a aula, eu já vi já fiz a correção de alguns trabalhos de vocês e eu encontrei a resposta, por exemplo, para essa fórmula que está no quadro. Classifique quanto ao número de hidroxilas. Alguns disseram, tem uma hidroxila. Não, a resposta não deve ser dessa forma. Quando o composto apresentar uma hidroxila, a sua resposta tem que ser, quanto ao critério número de hidroxilas, você vai dizer que ele é um monoálcool ou um monol. Tá? Observe que o desenho só tem um OH. Se no desenho tiver só um OH, a classificação vai ser monoálcool quanto ao número de hidroxilas. Agora, se tiver duas hidroxilas, como é esse exemplo agora, você vai dizer que ele é um diálcool, diol ou glicol. Quando ele tiver três hidroxilas, uma, duas, três, eu digo que ele é triálcool ou triol. O outro critério que a gente vai utilizar é quanto à posição da hidroxila. A hidroxila pode estar ligada em um carbono primário, secundário ou terciário. E aí você vai levar isso em consideração, e se a hidroxila estiver, como nesse caso aqui, ó, ligado num carbono primário, tá um ponto. O que é um carbono primário? Carbono primário é aquele que vai estar ligado em um carbono apenas. Observe que esse carbono está ligado em um carbono. Este carbono aqui, ó, ele é primário. Porque a hidroxila está ligada no carbono primário, eu considero este álcool primário, quanto ao número de hidroxila. O exemplo de baixo. Este carbono está ligado em dois carbonos. Este carbono, ele é um carbono secundário. Porque a hidroxila está ligada no carbono secundário, eu considero este um álcool secundário quanto à posição da hidroxila. Nesse próximo exemplo, esse carbono aqui, ó, onde está a seta, ele é um carbono terciário, porque está ligado em três carbonos. Três carbonos. Hidroxila ligada em carbono terciário faz a gente classificar esse composto como sendo um álcool terciário. Nomenclatura oficial ou IUPAC. A nomenclatura oficial de um álcool usa um esquema parecido com aquele que nós utilizamos na nomenclatura de hidrocarboneto, ou seja, prefixo, infixo, sufixo. Lá no caso do hidrocarboneto, esse sufixo aqui era a letra O. No caso de um álcool, vai ser OL. Então, quando você for dar o nome de um álcool, você já sabe. Você sempre vai ter no finalzinho do nome a expressão OL. Butanol, etanol, propanol, pentanol, por aí. A parte do infixo vai nos dizer se o composto só tem ligação simples, dupla ou tripla. E devemos agir assim. Se tiver apenas ligações simples, o infixo vai ser AN. Se tiver ligação dupla, você vai usar EN. Se tiver ligação tripla, você usa IN. Já o prefixo, ele vai te dizer quantos carbonos tem na cadeia principal.
você deve procurar memorizar essa relação aqui, ó. Quando a estrutura tiver um carbonos, você usa met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. E por aí vai. Vamos ver esse exemplo. O nome desse composto que está aqui sendo indicado pela seta vai ser hexan 3-ol. Vamos entender por quê. A expressão X é porque a cadeia tem 6 carbonos. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O termo AN, que aparece aqui ó, depois do X, tá? É porque só tem ligação simples entre carbonos. Ó. Simples, 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 simples e simples. Quando tem só ligação simples, você vai usar no lugar do infixo a expressão AN. O composto é um álcool porque tem a hidroxila ligado no carbono saturado. Então, para você informar que o composto é um álcool, o sufixo que você utiliza vai ser OL. Porém, volta no esquema. Você observa que no esquema não te fala sobre isso, mas você não mostra nada. Mas você tem que colocar, na hora que for dar o nome, qual é a posição da hidroxila. Então, no nosso caso, observe que a hidroxila está na posição 3. Ó. A hidroxila está na posição 3. Quando você vai dar o nome do composto, você conta os carbonos sempre da extremidade mais próxima da hidroxila. Então, por exemplo, se eu for contar da esquerda para a direita, eu vou considerar a hidroxila na posição 3. 1, 2, 3. Se eu contar da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4. Então, da esquerda para a direita, a contagem ficou menor. Então, essa é a forma correta. E na hora de indicar o nome, você vai colocar antes do sufixo "o", você vai colocar o número 3. Nome oficial do composto abaixo. Esse composto é um álcool porque ele tem a hidroxila ligada em carbono saturado. Para eu dar o nome desse composto, eu tenho que numerar a cadeia. Bom, o nome será X4N2O. Vamos passo a passo. Veja que ao fazer a numeração da cadeia, neste caso, eu comecei do lado esquerdo porque a hidroxila se posiciona mais à esquerda da fórmula. Tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, porque a cadeia apresenta 6 carbonos, o começo do nome vai ser X. Veja. X é o prefixo que você utiliza se o número de carbono for igual a 3. Bom, continuando. A gente vê que existe também uma ligação dupla. A ligação dupla se faz na posição entre a posição 4 e 5. Então, porque a ligação dupla começa a ser construída no carbono 4, na hora de dar o nome eu vou indicar 4-en. Nós já vimos. Se tiver ligação dupla, o infixo vai ser en. A dupla está na posição 4, então aparece 4-en. Quando é álcool, você já viu,
tem que colocar OL. Agora, eu coloquei 2 OL porque a hidroxila está na posição 2. Fica esquisito, mas o nome é esse mesmo. Este composto também pertence à função álcool, mas observe que este é um álcool que tem a cadeia fechada. Como a gente sabe que é a cadeia fechada? Porque na estrutura está aparecendo um polígono. Nós vimos que todos os compostos de cadeia fechada podem ser representados por polígonos. Em particular, esse composto que nós estamos vendo é um composto em que a cadeia principal ela tem 5 carbonos, porque o desenho tem 5 vértices, 1, 2, 3, 4, 5. Na hora que você vai dar o nome de um álcool de cadeia fechada, você tem que usar a expressão ciclo. Então tudo que aparecer ciclo vai estar dizendo para você que a cadeia é fechada. Bom, mas vamos ver qual é o critério que eu utilizo na hora de dar o nome desse composto. Adiantando, o nome vai ser álcool 2-metil ciclo pentanol. Quando você vai dar um nome, você tem que pegar a cadeia fechada e numerar sempre a partir da hidroxila. Então, começando pela hidroxila, nós temos 1, 2, 3, 4 e 5. Mas você poderia se questionar: eu conto do lado no sentido horário ou no sentido anti-horário? Depende. A contagem que você vai fazer sempre terá que colocar os radicais com a numeração menor possível. Então, nesse caso, nós observamos que, do jeito que está numerado, o metil está na posição 2. Se você fizesse a contagem no sentido horário, você teria 1, 2, 3, 4, 5. O metil estaria colocado na posição 5. Então, como 2 é o número menor, você vai dizer, na hora de indicar o nome, que o metil está na posição 2 dessa forma aqui, ó. 2 metil. Então, 2 metil, porque o metil está na posição 2. Ciclo, porque a cadeia é fechada. Pente, porque a cadeia principal tem 5 carbonos. AN, porque aqui só tem ligação simples. E repetindo, cada vértice é um carbono. Entre esse primeiro e o segundo carbono só tem um traço, então só tem ligação simples. Simples, simples, simples e simples. Quando só tem ligação simples, o infixo vai ser AN. Porque ele é um álcool, você utiliza OL. Você poderia me fazer a pergunta: professor, mas não tem que colocar um número para indicar a posição da hidroxila? No caso do álcool de cadeia fechada, você não precisa colocar um número, porque a hidroxila sempre vai ser posicionada no carbono 1. Então, não há necessidade e não devemos, então, colocar número na hora de dar o nome. Tá? Próximo composto. O próximo composto você vai numerar ele, como já foi dito, a partir da extremidade mais próxima da hidroxila. Veja que a hidroxila ela se posiciona mais do lado direito. Então a contagem correta é 1, 2, 3, 4, 5. Você tem que, depois de contar as hidroxilas, ficar atento à posição dos radicais. Tá?
Os radicais são muitos, mas veja que eu tenho alguns aqui que se repetem mais vezes, né? São bem comuns, como é o caso do metil, que é o CH3, e o caso do fenil. Então, na hora que você for dar o nome deve apresentar a posição das ramificações em ordem alfabética. Bom, se é em ordem alfabética, o nome desse composto fica dessa forma. Olha, fenil na posição 3, então eu coloco 3 fenil. Metil na posição 4, então ficou 4 metil. Aqui faltou um E, tá? Pentan, melhor, pente, porque a cadeia tem 5 carbonos. AN, porque só existe ligação simples, veja, só ligação simples entre carbonos. OL, por se tratar de um álcool, e o 2 para dizer que a hidroxila está colocada no carbono 2. Para concluir, é importante você lembrar que fenol não pode ser considerado um álcool porque ele tem a presença da hidroxila em um carbono de ligação dupla. Eu já falei sobre isso, mas como eu sei que muita gente tem dúvida em relação a comparar essas duas notações que estão sendo mostradas aqui, ó. Isso aqui é um fenol e isso aqui também é um fenol. São notações equivalentes. Então, quando você observa esse desenho, você tem que pensar que o OH está ligado no carbono de ligação dupla. E é por isso que o composto não pode ser um álcool. Nós já insistimos nesse detalhe. Álcool, OH, sempre vai estar em carbono de ligação simples. Uma outra coisa importante que normalmente causa confusão na hora da prova é o aluno pensar que álcool não pode ter ligação dupla. Observa esse desenho. O H está ligado no carbono de ligação simples. Esse composto é um álcool. E observe que ele tem ligação dupla. Então, ter ligação dupla não é problema. O problema é se a dupla estiver no carbono com a hidroxila. Tá? Por hoje é só. Na próxima aula a gente vai estudar fenol e éter. E até lá. Fiquem com Deus.